Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. E nós vamos ler o versículo 8, que é um texto conhecido nosso. Aleluia. E nós vamos falar sobre a maravilhosa graça de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8, ou verso 8, como você queira chamar. Amém? Todos acharam? Efésios está no Novo Testamento, carta de Paulo. Algumas pessoas estão virando bem depressa, né, irmãos? É isso? Quantos estão apressados aqui, glória a Deus? Ninguém está com pressa, né? Aleluia. Ok. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Pela graça sois salvos, isto não vem de vós, é dom de Deus. Quantos já receberam o dom de Deus, a salvação? Amém, irmãos? Esse é o maior dom. A melhor coisa é aquilo que acontece conosco, que marca toda a nossa história, toda a nossa vida. E é sobre essa graça, a graça maravilhosa de Deus, que eu gostaria de falar nessa noite. Falar para você aquilo que já vivi, tenho vivido e vou continuar vivendo, se assim o Senhor me permitir. A graça maravilhosa de Deus. Vamos orar. Pai Celestial, é motivo de alegria, é motivo de satisfação, é uma honra, um privilégio de podermos estar na sua casa, reunidos como povo do Senhor. Sendo o Senhor o Deus Santo, soberano, que faz aquilo que o Senhor quer. Nessa noite, o Senhor conduziu o seu povo para estar reunido neste lugar, para que assim o Senhor manifeste em nós a sua vontade. Pai, em nome de Jesus, é que nós estamos aqui. E nós já te agradecemos por aquilo que o Senhor começou a fazer nesse culto, que é para o Senhor, e aquilo que o Senhor ainda irá fazer até o término desse culto, e continuará ainda fazendo em nossas vidas, pois Tu és o nosso Pai, nós somos os Teus filhos e estamos sendo cuidados pelo Senhor. O Senhor conhece cada um de nós individualmente. Nós estamos aqui coletivamente, mas Deus, o Senhor é aquele que tem o poder de ouvir a oração de cada um de nós e identificar em nós aquilo que nós precisamos, identificar aquilo que eu não sei, aquilo que o homem não conhece, mas o Senhor nos conhece muito bem. Queremos render ações de graças ao Senhor e desde já oferecer louvores, cantar cantos, hinos, pois tudo é para Ti. E nesse momento, meu Deus, eu me esvazio de mim mesmo e peço a Sua autorização, para que assim eu possa estar, meu Deus, falando a respeito do Senhor e da Sua palavra. Glorifica o Teu nome, Senhor, neste lugar, pois Tu és o maior neste lugar. Tu és o dono de todas as coisas.
aqueles que ficaram em pé. Glória a Deus. Irmãos, falar da palavra de Deus, ou trazer uma reflexão da palavra de Deus, uma mensagem da palavra de Deus, digo para você, principalmente aqui na sede, é algo que requer uma grande responsabilidade, onde muitos estão aprendendo a palavra de Deus, aprendendo a pregar a palavra de Deus, como tem uma turma aqui, e eu quero aqui incentivar você que está vindo para o jovem pregador, você que vem aqui prega. Eu me lembro que, isso que vai servir para a introdução, eu me lembro que quando nós fizemos Escola de Pregadores, era chamado, eu passei por tudo isso que vocês estão passando. O Sr. Júlio mandava a gente preparar o esforço para que a gente pudesse pregar e ver. E eu me lembro, né, que o missionário Carlos Henrique, aqui a própria Sônia, eu, o irmão César, que está por aqui, Rodrigo, que está em outra igreja, eu não sei onde está, e também a irmã Graça. Uma turma que era grande, só estavam 5 pessoas. E quando a gente ia apresentar o sermão, a gente pregava, o pastor dizia assim, ó, eu não entendi nada. Legal. Mas a gente continuava, e isso fez com que a gente pudesse amadurecer um pouco. Então você, ó, eu vim domingo aqui, vi alguns pregando, isso é bom. A hora de errar é ali. Às vezes você vai errar aqui também, ninguém é perfeito. Não é isso? Mas eu digo para você, continue. Deus, Ele está trabalhando na sua vida. O maior interessado em que você avance é Deus. Algumas pessoas podem até se levantar contra, mas, irmãos, Deus, quando Ele opera em nossas vidas, a turma do contra vai ficando para trás, e Deus é glorificado nos seus filhos. Amém, irmãos? Então, siga em frente. Então, irmãos, a maravilhosa graça de Deus. Talvez você já tenha visto essa frase. O Sr. Júlio falou comigo para que eu pregasse. Aí eu disse que vou pregar. Aí me veio só essa frase na minha mente: a maravilhosa graça de Deus. Aí eu estava lendo algumas coisas e eu vi uma pessoa, um camarada, não sei o autor, ele estava falando exatamente sobre a maravilhosa graça de Deus. Aí eu vi algumas coisas, mas aquilo que eu vou falar aqui não é o que ele falou, é aquilo que Deus colocou no meu coração. Então vamos lá. A maravilhosa graça de Deus. Uma definição ou significado mais comum que nós temos visto é que a graça é um favor imerecido de Deus. Amém, irmãos? A graça, ela é um favor imerecido de Deus. Ou seja, o homem não merecia ou não merece a graça de Deus, mas Deus, Ele resolveu, Ele quis salvar o homem pela sua graça. E aí, irmãos, quando Deus, Ele decide fazer algo, nada e nem ninguém vai fazer com que Deus não faça aquilo que Ele quer. Ninguém impede. Deus, Ele não tem um conselheiro. Deus, quando Ele quis salvar o homem, manifestar a sua graça, Ele não reuniu os anjos dos céus e disse: vamos fazer aqui uma reunião, porque eu quero dar a minha graça ao ser humano. Não, Deus, simplesmente pela sua vontade, pelo seu querer,
Ele quer satisfazer as vontades da sua carne. Por isso, as festas mundanas, as orgias, faz com que o homem sem Deus, ele fique alimentado ou alimentando a sua carne. E cada vez mais, ele vai se distanciando de Deus. Então o homem ele não teria nenhuma condição de receber a graça de Deus. Mas aí, Deus, através de Jesus, manifestou a sua graça. E salvação, graça, somente por meio de Cristo Jesus. Então, graça significa favor imerecido de Deus. E Deus, irmãos, Ele demonstra por meio de suas bênçãos espirituais e livramentos. Ele demonstra a sua graça por meio de coisas espirituais e livramentos que Ele nos dá, que Ele me deu, que Ele tem nos dado, até mesmo antes de você receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Deus, Ele proporcionou livramentos na sua vida. E muito mais agora, Deus Ele tem manifestado em nós livramentos e coisas espirituais. E aí, irmãos, a graça de Deus, ela vai proporcionar a nós bênçãos espirituais, livramento, tanto no sentido físico e espiritual. Vamos ler um texto de Jeremias, capítulo 31. Jeremias, Antigo Testamento, vizinho aí dos Salmos, aí de Jeremias. Jeremias 31, versículo 2. Deus demonstra a sua graça por meio de bênçãos espirituais, livramentos, tanto físicos como espirituais. Jeremias 31, 2 diz assim: assim diz o Senhor, o povo que se livrou da espada, largou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. Amém, irmãos? Deus, Ele manifesta em nós as suas bênçãos físicas e espirituais. Veja que no versículo 2 ele diz que o povo se livrou da espada. O povo se livrou da espada. Que espada é essa? De que ele estava falando? Quando ele diz que o povo se livrou da espada, irmãos, ele estava falando a respeito do tratamento cruel de Faraó, da escravidão, da açoite, da humilhação, da morte. Ele vai dizer: livrou-se
maldição caia por terra, para que a enfermidade caia por terra, para que a graça de Deus ela seja manifestada, não só em nós que estamos aqui, mas que ela alcance também a nossa família para a glória de Deus. Graça, um favor imerecido de Deus. Olhe para o seu irmão e diga assim: você não merecia a graça de Deus, mas Deus ele quis te salvar. Aleluia! Deus ele quis te salvar. Deus ele quis me salvar. E quando Deus ele salva alguém, ele tem um propósito. Qual seria o propósito de Deus? Por que Deus resolveu me salvar? Será porque eu era bonito? Será porque eu sou negro? Ser louro? Por que Deus resolveu me salvar? Por que, irmãos? Porque Ele viu a minha condição, eu mesmo não conseguiria me salvar. Então, Ele manifestou em mim a sua misericórdia. Deus salvou você por causa das misericórdias dele. Poder de Deus. Paulo diz: não me envergonhe do Evangelho, que é o poder de Deus. Um dia você ouviu essa maravilhosa palavra e o Espírito de Deus tocou no teu coração, e lá estava você recebendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, como o único e suficiente Salvador da sua vida. Uau! Xalabaçu brincando ela balacha. Uau! Tira essas coisas de perto de mim, por favor. Opa! Jesus é bom, irmãos. Jesus é bom. A graça de Deus tem, escute isso, a graça de Deus tem o poder de mudar a vida do homem. Quando eu digo do homem, as mulheres também, amém? Sim. A graça de Deus tem o poder de mudar a vida do homem. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 9. Desculpa aí os irmãos do louvor. O Espírito Santo está por aí. Atos capítulo 9. A graça de Deus tem o poder de mudar a vida do homem. Versículo 1 diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. A graça de Deus muda a vida do homem. Saulo, que é o mesmo apóstolo Paulo, ele era um desgraçado.
capítulo 9 ainda, no versículo de número 17, diz assim: então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: salve, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus, que te apareceu ao caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista. E fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias como discípulos. Versículo 20 diz assim: e logo pregava na sinagoga a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Agora imagine um homem que perseguia os cristãos, um homem que dizia: esse negócio de crente, esse negócio de ir para a igreja, esse negócio de andar com a Bíblia debaixo do braço, isso não adianta nada, isso não serve para nada. Mas quando o homem tem um encontro verdadeiro com o Senhor, ele vai ver que isso é a melhor coisa do mundo. Abrir a boca e dizer: só o Senhor é Deus. Ele estava agora pregando o Evangelho. A graça de Deus, ela tem o poder de mudar a vida do homem. Eu conheço um homem que, aos seus 15 anos de idade, ele se envolveu com as drogas. E ele começou cheirando coca. Depois ele passou a fumar um cigarro de maconha. O que é que tinha? Depois começou a tomar comprimidos e foi se envolvendo cada vez mais. Passou-se um tempo, construiu família, casou-se, mas não conseguia se livrar das drogas porque estava preso. Passou a cheirar cocaína, passou a beber. Mas um dia ele ia passando em frente a uma igreja como essa, e lá alguém estava pregando a palavra. Esse homem entrou na igreja, se rendeu aos pés do Senhor, e esse homem sou eu. Eu vim aqui nessa noite dizer que o Evangelho, a graça, ela tem o poder de mudar a vida de homem da sua história. Deus mudou a tua história. Você estava prontinho para ir para o inferno, mas Deus chegou bem na hora. Aleluia. Deus chegou bem na hora. Deus chegou bem na hora. Ei, irmãos, Deus chegou bem na hora na sua vida. Deus chegou bem na hora. O maior milagre de um homem é receber Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Cura, libertação, prosperidade é uma consequência da graça de Deus. Mas a melhor coisa é um dia você partir e estar na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que um dia nós vamos ver como Ele
ela muda a vida do homem. Chorou, sobrinho, a graça, favor imerecido. Você pode encher a boca comigo assim e dizer: favor imerecido. Favor imerecido. A graça de Deus tem o poder de mudar a vida do homem. Efésios capítulo 2. Oh, aleluia! Efésios capítulo 2. A graça de Deus tem o poder para mudar a vida do homem. Por que, irmãos? Porque a graça, irmãos, ela salva o homem da sua condição, separado de Deus. Todos pecaram, diz a Bíblia, e estão separados de Deus. Todos pecaram e estão separados de Deus. Efésios 2, versículo 1 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E éramos filhos da ira, como também os demais. Segundo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, ele diz que nós estávamos mortos. Aquele que ainda não entregou sua vida para Jesus, ele está morto. Que é isso, pastor? Eu vim aqui hoje, o senhor está dizendo que eu estou morto. Está morto. Essa morte que ele fala é a morte espiritual. O homem sem Deus, ele está morto espiritualmente, afastado de Deus, por causa dos seus pecados. Ele diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então é necessário que você receba a vida de Deus. É necessário que você receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O homem sem Deus, morto espiritual, sem morrer na condição que ele está, ele vai para o inferno. Mas a Bíblia diz aqui no versículo 4: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E o versículo 8, que nós já lemos, ele diz: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando nós recebemos a graça de Deus, recebemos nova vida, novo caminho para desfrutar com Deus. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A condição do homem, segundo o que nós lemos no capítulo 2, versículo 1, é uma pessoa completamente afastada de Deus. Por causa de quê? Dos delitos, dos erros que estavam cometendo
Deus. E aí entra em cena o nosso maravilhoso Jesus. Aleluia. Que nos salvou, que nos libertou com o seu grande amor. Deus ama você. Aleluia. Deus ama você. E Ele te salvou com o amor dele, o amor incondicional. Ele olhou para você, sem a graça de Deus, todo sujo. O mau cheiro do pecado estava na sua vida. E mesmo assim, pela sua graça, pela sua palavra, você foi alcançado. E hoje você está aqui nesse lugar como uma testemunha viva da graça de Deus. Romanos capítulo 5. Versículo 19. Diz assim: Glória a Deus. porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Mas assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Muitos se tornaram justos. Qual é a sua posição hoje? O que foi que aconteceu na sua vida quando a graça de Deus te alcançou? Você estava com o seu passaporte carimbado para ir para o inferno. Aí veio Jesus. Sabe o que foi que Jesus fez com você? Ele trocou de lugar com você. Você estava em uma posição condenado a ir para o inferno. Não tinha jeito para você. E aí Jesus chegou na tua vida. Jesus chegou na tua história e mudou de lugar com você. Jesus, ele trocou de lugar com você. Por isso que ele estava lá naquela cruz. E agora nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Aleluia. A sua posição hoje é uma posição de justificado pelo sangue de Jesus. As coisas vão acontecer com você. O diabo vai se levantar contra a sua vida. Ele vai te acusar. Ele vai querer ver a sua queda. Aliás, a Bíblia diz que o diabo é o inimigo número 1 de Deus, é o causador das nossas almas. E a Bíblia diz que esse Jesus é o nosso advogado. Amém, irmãos? Jesus é o nosso advogado. E aí, quando você erra, eu imagino uma cena do diabo doidinho, querendo ver a tua queda, querendo ver você ir para o inferno. Aí ele vai te acusar diante de Deus. Aí está vindo ele ali, ó. Está vindo ali, Deus, ali, ó. Aí Jesus diz, Deus, lá o juiz, Jesus olha para ele, para Deus, para Satanás e diz: aguarda só um pouquinho, porque o meu espírito está dentro dele. Ele vai se arrepender. Ele vai se arrepender. Aí daqui a pouco, aquele que cometeu algo que desagradou a Deus está de joelhos pedindo perdão ao Senhor. E a Bíblia diz que nós confessamos os nossos pecados a Ele, e Ele é fiel e justo para nos perdoar do teu pecado. Glória a Deus. Justificados pelo sangue de Jesus. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Lembra da minha história? Eu vinha muitas vezes passando em
Jesus. É só Jesus. É só Jesus. É só Jesus que pode transformar a vida do homem. Mais ninguém. Ei, irmão, se Deus não fizer, não tem quem faça. Se Jesus não fizer, não tem quem faça. Pois só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus. Homem. Não existe José, Pedro, Maria, Antônio, Socorro, que seja o mediador entre Deus e os homens. Somente Jesus pode e vai justificar todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe o que é que Jesus diz? Que aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Satanás está lá te acusando. Aí Jesus disse assim: não, esse aí é meu. Esse aí é meu. Aí eu lembro a moça do Lázaro, né? Eu sou de Jesus. Você é de Jesus? Você é de Jesus? Amém, irmãos? João capítulo 10, versículo 10. Todo mundo sabe. O ladrão veio somente para quê, irmãos? Matar, roubar e destruir. Ei, deixa eu te contar um segredo. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas deixa eu dizer um negócio que não tem ouvido aí, escuta isso. Mas Jesus veio para dar vida em abundância. A abundância do Senhor sobre a tua vida. Sabe o que é o apóstolo Paulo diz? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E hoje, você é uma pessoa salva em Jesus. A graça chegou na tua vida. Agora você tem condição de amar o teu irmão. Agora você tem paz. Agora você tem a misericórdia de Deus. Agora você tem a compaixão do Senhor. Agora você pode sair por aí e falar para todo mundo que o Senhor é Deus. Oh, aleluia! O Senhor é Deus. Talvez o diabo olhou para você e disse: ela vai morrer na prostituição. E vai morrer com diabetes. E o sinal é a irmã do diabetes. Vai morrer com diabetes, vai morrer. Ele vai morrer do coração, o irmão Paulo vai morrer. O irmão Paulo vai morrer do coração. Para mim, olhar o quê? Foi assim. Pastor, por favor. Glória a Deus. Tem um negócio aqui gravando. Eu vou gravar, mas não vou gravar não. Aí ele diz assim: ó, ele vai morrer nas drogas. Ele vai morrer no mal. Ele vai morrer na religião. Vou matar ele. Só, irmãos, que ele esqueceu-se de algo. O plano infalível de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus Cristo. E diz a Bíblia que Jesus, ele foi levantado para desfazer as obras de Satanás. Jesus foi levantado para desfazer as obras de Satanás. Você recebeu a graça de Deus para que você possa crescer espiritualmente, para que você possa crescer em sabedoria, para que você possa crescer na graça de Deus. Lucas, no Evangelho de Lucas, ele diz que o menino Jesus crescia em sabedoria, estatura e na graça do Senhor. Jesus crescia na graça do Senhor. Jesus, ele operava na graça do Senhor. E nós, a igreja do Senhor, estamos aqui nessa noite para operar, para manifestar a graça do Senhor. E eu quero dizer para você nessa noite, eu quero passar para você esse
orar. Nós vamos manifestar nessa noite aqui a graça de Deus. E essa graça, para você que ainda não é crente, você não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, deixa eu dizer para você quando é o dia da graça para você. É hoje. Hoje é o dia da graça. Hoje é o dia de salvação neste lugar. Hoje é o dia de você se arrepender dos seus pecados e receber Jesus como Senhor da sua vida. E se você quiser fazer isso, aí mesmo onde você está, você pode orar e pedir e dizer assim: Papai, me dá a tua graça. Eu preciso da salvação. Eu quero mudar, a minha vida precisa mudar. E você que veio aqui também nessa noite, e você já tem a graça de Deus, você já é uma pessoa salva em Jesus Cristo e está lutando por essa salvação todos os dias. Eu quero convidar você a se levantar nesse momento. Nós vamos louvar o hino, nós vamos orar. E eu queria que você dissesse para Deus essa noite que a graça dele te basta. A minha graça te basta. E a tua presença é o meu prazer. Eu pedi o irmão para apagar aquela luz ali. Enquanto o irmão vai louvar esse hino, enquanto ele louva, nós vamos orar.